Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, né, para o nosso canal. Nós hoje fizemos aqui um treinamento, né, para vocês. E os últimos vídeos que eu fiz foram tudo para reversão. Mas tem algumas pessoas pedindo, falando sobre a retração. E eu resolvi fazer esse vídeo de hoje, mais uma vez, sobre a retração, né? Que é a diferença entre retração e reversão. Eu creio que muitos já sabem, alguns ainda não entendem, mas eu vou estar explicando bem direitinho aqui o que é reversão. Reversão é quando há uma mudança de tendência, né? Quando você começa você dá a sua entrada no fim de uma tendência. Você está vendo, vamos dizer, que vai estar descendo, né? Tá descendo e de repente você percebe, tipo isso daqui, tá vendo aqui, ó? Você vê aqui um sinal de reversão pela marcação daqui de trás. E você entra nessa operação, mas aqui não daria bem legal uma reversão, porque tem muitos pavios, né? E eu estou eu estou em M5, né? E geralmente a gente utiliza. Você pode também fazer reversão em M5, mas todos os nossos vídeos são reversão em M1. E eu estou fazendo retração em M5 com finalização para 1 minuto. Essas marcações, todas essas marcações aqui, eu fiz em 1 hora, né? Depois que eu mostrar aqui para vocês cada operação, eu vou mostrar como que eu fiz as marcações, né? Então vamos começar aqui com a NZD USD. Por que eu gosto de fazer primeiras operações para depois conversar com vocês? Porque eu não tenho essa habilidade de ficar operando e explicando ao mesmo tempo. Eu fico meio que desconcentrada, né? E eu acredito que eu vou ainda conseguir fazer isso, mas ainda não consigo treinar, explicar e operar ao mesmo tempo. Às vezes eu tento gravar e quando eu percebo eu fiquei calada, não expliquei nada, porque eu estava concentrada operando. E às vezes também vou explicar e eu findo perdendo a hora da entrada, né? Então eu prefiro gravar, fazer as operações e depois gravar para vocês, para que vocês vejam o motivo de cada entrada, né? O motivo de cada entrada. Então nós vamos ver cada uma delas. Eu demorei mais ou menos 1 hora e alguma coisa para fazer essas entradas. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas, 7 operações. Eu mostro aqui também para vocês no histórico as 7 operações, tá vendo? Começou dessa daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações, sendo que duas foram repetidas, né? Então vejamos aqui o que aconteceu. Aqui, ó, na Euro USD, eu fiz as marcações. Essas marcações, elas foram feitas em 1 hora, tá? Em 1 hora, eu levei o gráfico para 1 hora e fiz as marcações, que eu vou fazer essa marcação no final do vídeo. Vou fazer essa marcação para vocês verem. Então, fiz a marcação em 1 hora, fui a 15 minutos, a M15, que é H1 e M15, e verifiquei se tinha algum pavio que estava sem marcação, marquei e vim para M5. E em M5, cada vez que a vela tocava em uma das minhas marcações, eu fazia a entrada contrária da vela. Como por exemplo, veja aqui, a vela, ela iniciou aqui em cima. Essa vela que eu dei a entrada aqui, ela iniciou aqui. E ela veio com uma força enorme. Aqui ela rompeu de vez. Então eu não entrei porque ela rompeu de vez aqui. Mas quando ela tocou aqui, que ela parou um pouquinho, então eu dei a minha entrada de retração para findar na mesma vela, sendo que para findar na mesma vela, mas não no período de 5 minutos, né? Na expiração, aqui é o tempo, né? Então eu não mexi aqui no tempo, deixei finalizar em 1 minuto.
Eu dei a entrada quando ela tocou aqui na minha marcação aqui, ó. Essa marcação que eu fiz aqui. Observe que em H1, aqui são os pavios, essas marcações são os pavios, ó. Pode observar aqui, ó. Eu fui aqui, marquei, tá vendo? O pavio dessa tá aqui, tocando com essa, coincidindo com essa. Aqui eu fiz essa marcação aqui, que foi esse fundo aqui, né? Coincide com essa. Deixa eu pegar aqui meu ponto fixo que eu vou mostrando pra vocês bem direitinho. Olha só aqui, ó. Eu fiz essa marcação aqui, nesse pavio. E coincidiu com esse, ó. Tá vendo aqui, ó? E esse daqui. Essa marcação aqui, eu fiz por causa desse pavio aqui. E ela já confirmou com esse fundo aqui dessa vela. Esse pavio, essa marcação aqui, ó, essa terceira, eu fiz no fundo dessa vela, que fez um pavio muito pequenininho aqui, mas eu fiz aqui e já coincidiu com essa vela aqui, ó. E assim eu fui marcando cada um. Esse daqui foi essa parada da vela aqui, que coincidiu com o fundo dessa vela. E coincidiu também, aqui não coincidiu muito, ficou um pouco fora. Aqui eu fiz essa marcação do corpo dessa vela aqui, do fechamento dessa vela, né? E ver se vê alguma confirmação. Não houve nenhuma confirmação aqui, porém, quando terminou a vela aqui, é sinal que os vendedores estavam com força, que fez uma parada e eu fiz essa marcação. Essa outra marcação aqui coincidiu com o fundo dessa vela aqui, com o fundo dessa daqui, ó, aliás, com o topo dessa, com o topo, né? Topo dessa daqui, essa aqui, a abertura dessa vela aqui, ela subiu aqui e desceu, e eu fui marcando cada pavio e observando as confirmações. Olha aqui, ó. Aí ela veio, aqui chegou perto, não tocou, né? Voltou, mostrando força no mercado. Olha essa daqui, ó. Tem aqui também. Aí aqui, ó. Essa marcação aqui. Essa marcação aqui. Cada pessoa tem um operacional. Então, eu não critico o operacional de ninguém. Tem pessoas que criticam, não precisa de tantas linhas. Não precisa, dependendo do seu operacional. Dependendo de cada pessoa opera de um jeito. O importante, o que precisa é você ganhar dinheiro. Independente do operacional que você vai utilizar, da forma que você vai marcar, contando que você faça suas marcações corretas e acerte. Isso é o suficiente, isso é o importante. Um operacional, você vai procurar um operacional que te dê um pouco de firmeza, que você trabalhe com o coração mais tranquilo. Então, se você gosta da retração, se a retração te deixa um pouco mais tranquilo, você opera com retração. Se a reversão te deixa um pouco mais tranquilo, você trabalha com a reversão. E assim é bom que você saiba mais de um operacional, para que você tenha opções de escolha, né? Porque quando você só sabe um, às vezes aquele operacional não está dando certo e você não tem uma opção de escolha para fazer um outro operacional, sendo que daria sim para operar com outro operacional. Então, nós até agora a gente viu retração e reversão, né? E existem outros também, né? Vamos ver aqui a continuidade, eu mostrando aqui para vocês, vamos aqui para a segunda. Também tudo marcadinho aqui, ó. Bem enfeitado mesmo. Mas não tem problema. O importante é você encontrar aqui cada vela quando toca em uma das suas marcações, você dá a sua entrada, seja de compra ou de venda, dependendo da vela. Esse caso aqui, a mesma coisa, eu fiz a marcação em H1, tá? Deixa eu voltar aqui para M5, que eu operei M5. Eu fiz a marcação em H1, também aqui na USD CHF e fiz uma entrada. Quando ela tocou aqui, ó, ela abriu essa vela, ela abriu na verdade aqui embaixo, ela abriu aqui, ela desceu até aqui e subiu. Quando ela subiu, que tocou nessa minha marcação, eu fiz uma venda.
Veja que a bolinha aqui é vermelha, tá vendo? Então eu fiz uma venda. Aí você pode dizer, mas a vela subiu e você ganhou. É justamente essa vela, ela tem 5 minutos. Ela demorou 5 minutos para se formar. Então, durante esses 5 minutos, o que foi que ela fez? 5 minutos, ela abriu aqui, nesse cantinho aqui. Ela desceu até aqui. Eu não dei entrada porque ela não tocou em nenhuma das minhas marcações. Ó, veja que ela não alcançou minha marcação aqui, né? Ela alcançou esse fundo dessa vela aqui, ó. Ela alcançou esse fundo aqui. Porém, como eu não tinha nenhuma marcação, com certeza lá em M15 e em H1 não tinha mostrando essas marcações aqui. Então, eu não dei entrada. Quando ela voltou, a vela voltou, que tocou nessa marcação aqui, na primeira marcação aqui, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma venda. Ela voltou, fechou o minuto da minha operação um pouquinho abaixo, depois continuou o caminho dela. Se eu tivesse feito mais uma operação aqui, teria ganho. Você dá para você ganhar mais de uma, só que eu queria guardar cada operação, eu queria guardar para falar com vocês depois. E por isso eu não fiz novamente, eu não fechei ela fazer. Podia ter aberto outra, né? Mas eu queria aqui, que eu coloquei aqui na minha meta, fazer 7 operações. E se eu errar 2, eu parar. Aqui eu errei uma, tá? A próxima vai ser agora o meu erro, né? Eu vou mostrar o meu erro. Aqui foi um erro mesmo, tá? Essa que eu perdi aqui foi um erro. Porém, eu vou mostrar aqui cada uma delas, tá? Para que vocês possam entender. Todas elas foram marcadas em H1. Todas foram marcadas em H1, tá? Todas foram marcadas em H1. Então, qual foi o meu erro que me fez perder essa operação aqui? Eu fugi um pouco do operacional, tá? Por que eu fugi do operacional? Essa vela, ela iniciou aqui. Essa vela, ela iniciou aqui. Ela abriu aqui, tá? Ela abriu aqui. E ela desceu, mas ela deu uma descida grande e ela rompeu. Quando ela rompeu, eu fiz uma compra, mas ela rompeu. Ela rompeu de vez, ela não chegou aqui, tocou e parou. Ela rompeu e eu fiz uma venda. Então esse foi o meu erro. Porque se ela abre aqui e faz isso aqui, de vez assim, ó, pá, você só vai dar entrada se ela tocar nessa região aqui. Então, essa vela aqui não era para ter sido feita uma entrada, porque ela começou aqui e o toque dela foi aqui, só que ela não tocou, ela ultrapassou, ela rompeu. E eu fiz aqui uma operação de compra. Aqui não deveria ter feito nem compra, nem venda, porque eu estou trabalhando retração e ela fez um rompimento aqui na minha vela e quando ela fechou 1 minuto, estava mais ou menos aqui, estava pertinho aqui, porém não deu para mim ganhar. E eu perdi essa operação aqui. Mas tudo bem, faz parte do aprendizado, né? Então vamos ver a próxima aqui. Euro JPY. Euro JPY, vamos ver aqui qual foi o operacional, o que foi que eu utilizei aqui. Olha só, eu fiz minhas marcações, também em H1, tá? Se você olhar aqui novamente, em H1, vou chamar a atenção para que vocês prestem bem atenção. Vocês podem fazer a marcação em H1, vocês podem fazer a marcação em M1, vocês podem fazer a marcação no próprio M5, né? Eu aprendi essa diversidade de formas de fazer, eu não acho que nenhuma seja melhor do que a outra, não desprezo nenhuma delas, e eu acho que você deve aprender todas e treinar todas e escolher uma que se adapte melhor a você, porque cada um tem que ter o seu próprio operacional. Nem sempre o que eu faço e ganho, você vai fazer e ganhar, né? Porque são questões de segundos, de minutos, de segundos para você ganhar ou perder, né? Fração de segundos mesmo. Então, observe aqui, olha. Eu fiz as minhas marcações. Aqui a minha entrada, eu fiz uma entrada fora da minha marcação, porque ela fez aqui esse pavio bem grande aqui. E quando ela começou aqui, olha, ela iniciou aqui, veio aqui um pouquinho e subiu aqui. Quando eu fui dar a minha entrada aqui,
ela já reverteu um pouco antes e me deu um delay que eu peguei a minha entrada aqui de venda, tá? Eu fiz essa entrada de venda. Porém, me deu vitória porque ela desceu mais aqui, não conseguiu nem subir mais. Ela já finalizou aqui, que era isso que eu estava observando, que ela estava sem força. Ela começou a subir com muita força e aqui começou a perder a força. No que ela começou a perder a força, que subiu, eu fiz a minha entrada antes que ela tocasse na minha região aqui, porque eu estava vendo que ela estava sem força de chegar até lá. Mesmo assim, eu peguei um delay, porém, esse delay não me prejudicou, tá? Aqui também eu fiz as marcações em H1, tá? Todas as marcações que eu fiz em H1. E em H1, eu logo depois eu olhei M15 e observei se tinha algum pavio sem marcação. Olha aqui, ó, eu marquei tudo isso aqui em H1, tá? Eu marquei nessa pernada aqui, tá? Isso aqui já se formou depois da minha operação, porque eu comecei a operar. Dá para perceber que eu passei bastante tempo aqui, acho que 1 a 2 horas, 1 hora, 2 horas, fazendo essas marcações, analisando o gráfico e fazendo as minhas entradas. E eu chegando em M5, quando eu coloquei aqui, aquela que eu já expliquei para vocês, é a mesma. Então vamos para Audicad, né? Audicad também eu utilizei o mesmo operacional, todas essas foram retração, né? Então vamos observar aqui como que eu fiz a marcação em H1 do mesmo jeito e fiquei esperando. Às vezes você precisa esperar até mais do que 5 minutos, porque às vezes uma vela abre e fecha e não faz nenhum toque. Ou então vai tocar já no final da vela e quando é no final, no fechamento da vela, não é bom você dar a sua entrada, né? E aqui, quando ela tocou na minha marcação, eu fiz uma compra. E não deu outra, deu vitória. Né, gente? Observa a mesma coisa aqui. Aqui foi uma venda, tá? A vela, ela abriu aqui. Ela abriu aqui, ó, no final, essa fechou. E abriu essa aqui. Quando ela subiu, eu fiz a minha entrada. Aqui também eu peguei um delay, tá? Aqui também eu peguei um delay. Quando eu fui dar a minha entrada. Aí ela... Nem que eu peguei delay. Ela, na verdade, ela subiu depois. Até eu pensei que eu ia perder. Porém, quando ela subiu, depois ela retrocedeu e fechou aqui, ó. Ela fechou mais ou menos aqui, tá vendo? Na hora que ela fechou, a minha entrada tava aqui, ó. Em cima da minha marcação. E ela fechou aqui embaixo. Só que ela ainda negativou. Ela foi aqui em cima. Mas depois ficou positiva, me dando aí mais uma vitória. Então, o entendimento é esse, você pegar um gráfico com bastante pavios, veja que esses aqui tá com muito pavio, né? Pavios, pavios, pavios. Você observa os pavios e você pode fazer, olha só, pavio, 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 pavio. A maioria das velas estão com pavios tanto na parte inferior quanto na parte superior. Então é bom para fazer a operação de retração. Então vejamos mais aqui a última das nossas análises, por que que nós fizemos a entrada. Aqui que vocês entenderam aqui, né? Por que que eu fiz a entrada aqui, né? Não, olha, não ignore esse monte de linhas aqui, que é quando você vai para H1, aí você faz as marcações e tudo que é pavio e fundo que tiver, fundo e topo que tiver, você faz. Ah, Nara, é necessário eu ir para H1? Não, não há necessidade. É uma opção que você tem. Você pode ir para H1, você pode fazer as marcações em H1, você pode fazer a marcação em M30, você pode fazer as marcações em M15. Tudo depende do que você escolher. Agora você escolha um padrão e fique com esse padrão. Se você escolher fazer suas marcações em H1, você fica operando, fica fazendo isso em H1 todas as vezes, porque se você, um dia você faz a marcação em H1, outro dia faz em M5, outro dia faz em M15, o gráfico, ele não vai respeitar, né? Assim, porque você vai estar com um pensamento variado. E quando você padroniza um estilo, você facilita, porque os erros do gráfico, não é nem os seus erros, é o
o respeito e os desrespeitos do gráfico naquele operacional, geralmente vai se repetir, vai ser o mesmo. E se você ficar mudando, então vai ser cada hora um respeito diferente, você operacional, ele não vai ter resultados legais, a não ser depois que você esteja bem profissional, que você saiba fazer uma junção de uma variedade de informações para fazer uma entrada. Você vai olhar padrão de vela, padrão de comportamento de figura, figura gráfica, vai olhar tudo ao mesmo tempo quando você tiver esse conhecimento para fazer isso. Agora, enquanto ainda está como iniciante, faz essa marcação, uma só marcação. Escolhe. Se você gosta de marcar em M5, faz sempre em M5. Se você gosta de H1, você vai lá em H1, faz suas marcações e volta para M5. Depois de H1, você vai para M15, né? Faz o retoque, olha lá se tem alguns pavios sem marcação. Vai para H5, para M5 e você faz as suas operações, podendo ser operação com inspiração para a mesma vela, aliás, para o mesmo minuto, ou até para o minuto seguinte, ou para 5 minutos. Se você fazer para 5 minutos, você vai sempre mudar o seu tempo aqui. E se você vai deixar para a inspiração no mesmo minuto, foi o que eu fiz aqui, você não precisa se preocupar com o tempo, tá bom? E a nossa última, nós vamos observar aqui o que fizemos aqui, ó. Aqui, nesse caso, eu cometi um outro erro, tá? Eu cometi um outro erro, porém, por um triz eu fiquei aqui no positivo, poderia ter perdido muito, porque eu fiz várias entradas aqui, eu percebi que tinha feito um erro e acabei repetindo as entradas, não é recomendado, tá? Não é recomendado isso aqui, eu fugi do meu operacional na hora, né? Controle emocional, o descontrole emocional falou mais alto e eu findei fazendo... Quis dar essa entrada, porque pode perceber que aqui não estava nas minhas marcações, as minhas marcações estavam aqui para cima, então ele havia sido rompido, né? Então, na hora que foi rompido aqui, se foi rompido, tudo que é rompido, você deve seguir a direção do rompimento. Ou então você não vai operar no momento que você vai fazer nova marcação, porque aqui não tinha nenhuma marcação. Isso aqui é o preço, é a linha de preço, não é marcação. É a linha de preço onde a vela, onde a operação findou, que fica registrado aqui. Né? Então, cometi um erro aqui, porém, esse meu erro, por muito pouco, me deu um retorno aqui de R$ 18, porém, eu tinha feito um investimento alto aqui, eu fiz várias entradas tentando recuperar a outra, que não é recomendado, não pode fazer isso. Era para ter até apagado isso aqui para nem mostrar, mas eu quis deixar aqui para que vocês vissem que qualquer pessoa pode fugir do emocional e fazer coisas erradas. Mas graças a Deus eu consegui ficar no verdinho aqui e ganhar, mesmo fazendo diversas operações aqui, que eu poderia ter tido um prejuízo enorme aqui. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma marcação em H1 para que vocês possam ver como que a gente faz. Vou pegar aqui a EURUSD, vou apagar todas essas marcações aqui e vamos fazer para que vocês vejam como que eu faço a minha marcação em H1 e como faço para começar a operação, qual a análise que eu faço. Olha só, peguei o gráfico aqui, não tá lá essas muitas coisas, né, porque tá tudo numa sequência de alta, tá vendo? Se observar que tá tudo aqui, ó, as últimas 1, 2, 3, 4, 5, as últimas 6 horas só foi velas de alta. Então, recomendado aqui é você... Mas ela tá chegando aqui num ponto de reversão aqui, tá vendo? Mas quando está aqui na sequência, ou você não opera, ou você opera só a favor da tendência. Porque tá uma tendência muito forte. Pode observar que os pavios todos estão na parte inferior. Todos estão na parte inferior. Então, está empurrando o mercado para cima, porém está chegando aqui no ponto de reversão. Está chegando aonde ela rompeu o mercado, que ela rompeu aqui, ó. Tá vendo? Ela rompeu aqui. Então aqui já foi desrompido aqui, voltou, fez o pullback, né? Aqui, né? Mesmo em uma hora fez.
A gente não trabalha em 1 hora, então vamos esquecer essa questão aí. Vamos fazer nossas marcações. Eu vou marcar todas essas velas aqui, ó. Todas essas aqui, dessa braçada aqui. Eu gosto de marcar quando tá assim, ó. Vermelha, verde, vermelha, verde. Quando tá só uma cor, eu não gosto muito. Mas como eu prometi para vocês que iriam marcar, eu vou sim marcar aqui. Então, eu vou colocar nessa primeira vela. Aqui eu vou começar dessa, tá? Dessa daqui. Eu vou esquecer, por enquanto, essas daqui. Vou começar dela. Então, eu marquei aqui. Vou pegar um... Vou começar na... deixa aí. Aqui você pode tanto pegar uma outra aqui, para fazer a sua outra marcação, que seria no caso... Aqui você pode marcar o fundo também aqui, ó, o corpo da vela, se você quiser. Você pode pegar uma outra linha, como você pode também multiplicar essa que já está aqui, ó. Aí você vai multiplicando, vou colocar na parte superior para inferior, vou colocar aqui, ó, fez esse, essa vela veio até aqui, fechou aqui, aí você pode ir multiplicando, ó. Aqui você aumenta a espessura, tá vendo? As velas, as linhas fininhas e a grossa, e aqui você muda a cor, você pode mudar a cor da sua linha, né? Você pode colocar a cor que você quiser, a espessura que você quiser. Se você quiser deixar sua marcação aqui e você quer só ocultar ela, você tem a opção de vir aqui nesse olhinho aqui, ó, ocultou, mas ela está lá. Aí você clica, ela volta, tá? Então, vamos repetir ela aqui. E a gente vai colocar no corpo dessa vela aqui que não fez pavio. Vamos procurar uma outra, multiplicando e vamos colocando em cada pavio de H1. Ó, aqui quando eu multipliquei ela já ficou aqui no outro, aqui também, tá vendo? Aí nem precisou mexer. Observem que a cada marcação que a gente faz, pega 2, 3 marcações, olha. Eu marquei aqui esse pavio, só que ela pegou o fechamento, a abertura dessa vela aqui e o fechamento dessa, né? Então, são pontos fortes. São pontos fortes. Aqui, vou colocar aqui, não vou marcar essa, porque eu tô marcando só essas 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 velas aqui, ó. Então, não marquei essa daqui, né? Não marquei essa daqui, tá bom? Isso aqui ficou para trás. Então, fiz todas as marcações aqui, ó. Veja que tá todos os pavios e o corpo da vela estão marcados nessas 5 velas aqui. Agora eu vou para M15 para me ver se aparece algum pavio interessante que não tenha sido marcado. Olha aqui, um aqui, tá vendo? Então, vou pegar mais um pavio, mais uma linha e vou marcar aqui, tá vendo? Pra gente ter mais opções de entradas. Aqui nós temos um fundo interessante aqui, ó, que é o fechamento, a abertura dessa vela aqui, que está coincidindo com esses daqui, ó. Ó, tá coincidindo com esse aqui, então é um ponto forte aqui. Pronto, agora nós fizemos essas nossas marcações, fizemos as correções aqui. E agora, estou identificando mais um aqui. Ah, acho que esse aqui tá fora das 5 velas. Mas aqui eu identifiquei uma entrada interessante. Não, vou apagar essa. Vou deixar essa não. Pronto. Então tá aqui. Agora eu vou para M1, ou M5, aliás. E vou ver aqui. Ela abriu aqui, ó, e desceu. Se ela chegar a tocar nessa minha marcação aqui, então eu faço uma entrada de compra. Vamos aguardar ver se ela chega aqui na minha. Mas já vai começar uma outra vela. Vai começar, então não compensa. Como é que eu sei que vai começar? Porque quando você coloca o seu cursor em cima da vela, você vê a hora que começou. Olha aqui embaixo, ó. 12h25. 12h25. E você vai para cá e vê que tá 12h31. Então, no próximo 30 segundos aqui, vai começar uma outra vela aqui, que provavelmente ela vai tocar aqui e vai subir. Mesmo assim, a gente vai esperar ela tocar aqui pra gente fazer a nossa retração aqui pra cima. Deixa eu ver se ela toca aqui. Eu quero que ela toque pra me fazer minha retração. A retração em 1 minuto, porque demorei, eu acho. Demorei a soltar minha entrada. Mas vamos lá.
Tava com uma operação em andamento aqui, fechou. Olha aí, pessoal, a gente vai esperar o fechamento dessa. Aqui você viu que eu fiz aqui uma retração, né? Tocou aqui, eu fiz a retração. E tá dando certo, tá? Fiz duas, na verdade, porque eu fechei uma aqui antes de finalizar. Vem fazer outra. Vamos ver o fechamento dessa aqui pra gente finalizar aqui o vídeo, tá? Não vai me fazer perder no último segundo. Isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Vamos fechar o nosso vídeo por aqui. E até a próximo vídeo. Tchau, tchau. Boas operações.